Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 924 Prelúdio para a batalha final. O lobo demoníaco das sombras olhou para Ni Yan com uma expressão de medo. Não podendo mais mostrar sua força total devido à pressão sufocante vindo daquele humano odioso. Ele sentiu outro golpe pesado caindo no seu lado, suas patas perdendo o contato com o chão. Não era que o lobo demoníaco das sombras estivesse fraco, mas a aura supressora vinda de Ni Yan estava intimamente ligada a Deus, cuja autoridade não podia ser blasfemada. Não apenas os 5 ladrões. Tyrannical também estava em choque ao olhar perplexo para a cena. Mesmo que Ni Yan fosse absurdamente forte, ele certamente não estava no nível de um Lorde demonificado nível 180. Tyrannical pensou por um momento antes de perceber o que estava acontecendo. Provavelmente, esse era o efeito da skill Wolf King, permitindo ao grande profeta obter uma montaria com a qual eles estavam mais satisfeitos. Se ele alegasse que não estava com inveja, isso seria uma mentira. Tyrannical não pôde deixar de pensar em como seria maravilhoso se ele também ganhasse o título Grande Profeta. No entanto, isso era apenas um sonho. Em toda a facção justa, apenas Ni Yan tinha esse título. Podia-se imaginar o quão difícil era conseguir. O lobo demoníaco das sombras resistiu teimosamente à pressão, apenas para ser continuamente derrotado por Ni Yan. Não importava como tentasse, ele falhava em tocar em um único fio de cabelo no corpo de Ni Yan, muito menos acertar um ataque. O lobo demoníaco das sombras choramingou lamentando e tentou se esconder de Ni Yan. No entanto, suas pernas estavam paralisadas de medo. O grupo de Tyrannical gravou profundamente essa cena em seus corações. O lobo demoníaco das sombras finalmente deitou de bruços no chão, abaixando sua cabeça como se implorasse por misericórdia. Ni Yan calmamente se aproximou e colocou a mão sobre a cabeça dele. Um brilho branco emergiu de sua palma e lentamente entrou em seu corpo. Aproximadamente 10 segundos depois, uma notificação soou. Você transformou o lobo demoníaco das sombras em sua montaria. Ni Yan olhou para a página de status do lobo demoníaco das sombras. Os status de um Lorde demonificado nível 180 eram realmente assustadores. Além disso, os efeitos de sua skill Wolf King aumentavam seus status em 30%. Ni Yan estava bastante satisfeito. Embora ele não pudesse fazer com que o lobo demoníaco das sombras o ajudasse a caçar monstros, já que qualquer coisa que ele matasse não lhe daria experiência ou saque, ainda seria um grande trunfo contra os jogadores na próxima batalha. Seria quase certamente uma máquina de matar no campo de batalha. O lobo demoníaco das sombras se levantou novamente. Seu pelo negro emitia uma luz deslumbrante. Emparelhado com seu grande tamanho, parecia especialmente dominador mais uma vez. Ni Yan se virou para o grupo de Tyrannical. Vocês podem voltar agora. Tudo bem, Tyrannical assentiu. O chefe realmente transformou aquele lobo demoníaco das sombras em sua montaria. Incrível. Os ladrões encararam o lobo gigante, com o coração disparando de emoção. O que vimos hoje deve ser mantido em absoluto sigilo. Entendido? Tyrannical disse, passando seus olhos sobre o grupo. Entendido. Os 5 ladrões gritaram em uníssono. Eles naturalmente entendiam a sensibilidade do assunto e que vazar essa informação era equivalente a trair a guilda. Eles não ousaram entrar nesse campo minado. Ni Yan guardou o lobo demoníaco das sombras em seu espaço de animais de estimação. Com essa montaria superpoderosa, seu cavalo de guerra Falkner agora era basicamente obsoleto. Depois disso, ele convocou seu dragão de asas negras e partiu. Vamos voltar também, Tyrannical disse para sua equipe. Eles pegaram seus pergaminhos de retorno. Além desses 6 ladrões e Ni Yan, ninguém sabia o que aconteceu aqui hoje. Enquanto Ni Yan capturava o lobo demoníaco das sombras, a Kickers United entrou em conflito com as forças da Angel Corps e do grupo financeiro Century várias vezes. Eram pequenas escaramuças entre forças menores, com ambos os lados conseguindo algumas vitórias. Antes que seus exércitos se reunissem completamente, era improvável que ocorresse uma batalha total. Embora ambos os lados estivessem tensos, nenhuma grande batalha estourou nos últimos dias. Ni Yan dividiu o exército das Kickers United em 10 legiões, uma das quais era a força principal composta de 100.000 jogadores. Ele também tinha as montanhas, rios, florestas e outros terrenos ao redor completamente mapeados. Quanto ao lado das Angel Corps e do grupo financeiro Century, além de estabelecerem defesas rígidas, eles também cavaram trincheiras profundas na planície. Todos os preparativos apontaram para uma guerra longa e prolongada. De volta à fortaleza Clemency, Cao Shu, Soaring Angel e outros superiores da Angel Corps e do grupo financeiro Century estavam realizando uma reunião. A atmosfera na sala de conferências era pesada. Uma grande tela estava fixada na parede. Ela exibia um vídeo mostrando imagens do exército das Kickers United, que um dos batedores havia trazido de volta. Fen, seu garoto, desta vez estarei incomodando você. Você comandará as tropas na linha de frente. Cao Shu disse. Embora eles já tenham sido rivais ferozes, eles encontraram uma ameaça em comum em Ni Yan. Somente lutando contra ele como uma frente unida eles tiveram uma chance. O que há para me incomodar? É natural que eu vá. Vou confiar em você para supervisionar a situação geral daqui, irmão Cao. Se algo inesperado acontecer, por favor nos guie.
Soaring Angel tinha que admitir que Cao Shu era muito superior como um comandante. Seu conhecimento sobre tudo relacionado a Conviction era impecável. Sua capacidade de dirigir um exército não era nem um pouco inferior à das Kickers United. A única área que faltava era que ele nunca jogou o jogo. Até agora, ele ainda estava apenas no nível 0. Ele não tinha como conquistar o respeito de inúmeros jogadores com força surpreendente, como Ni Yan. Cao Shu ofereceu sua mão. Isso diz respeito aos nossos futuros. Deixe que nos cavalheiros trabalhem juntos para derrotar a As Kickers United e trazer a nossa glória. Soaring Angel aceitou o aperto de mão de Cao Shu. Ele sabia que eles estavam presos ao mesmo navio. Se eles ainda tivessem reservas um com o outro, o que os esperava era apenas a morte. Soaring Angel liderou os principais especialistas da Angel Corps e do grupo financeiro Century em direção à linha de frente. Quanto a Cao Shu, ele ficou na Fortaleza Clemency com 500 membros do grupo de comando para dirigir o exército. Cao Shu usava suas habituais vestes cinzas. Ele estava com as costas retas enquanto ele olhava para a tela. Seu olhar parecia distante enquanto ele pensava no passado. Ele nunca esperava que um pirralho que havia conseguido alguma fama cedo no começo do jogo o forçasse a esse tipo de estado. No início, a As Kickers United era apenas uma pequena guilda com algumas centenas de jogadores, não digna de sua atenção. Embora seu líder da guilda Sparrow Rock estivesse muito à frente nas tabelas de nível, não era o suficiente para ameaçá-lo. Naquela época, o grupo financeiro Century era uma grande potência financeira, com várias dezenas de guildas lutando entre si para serem adquiridas por ele. A hegemonia era apenas uma questão de tempo. No entanto, agora parecia que ele poderia ser derrotado nas mãos de um único jogador. Pensado na ascensão ao poder de Ni Yan, Cao Shu sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era por causa da força surpreendente de Ni Yan. Não importa o quão forte um jogador fosse, não faria com que ele sentisse qualquer perigo. A força individual era limitada. Não, era outra coisa. Desde que ele começou a se aprofundar nas ações de Ni Yan, ele descobriu que desde o início do jogo, Ni Yan tinha a capacidade extraordinária de comprar todas as propriedades certas, investir nos itens certos e reunir especialistas poderosos ao seu lado. Tudo isso culminou com ele se tornando poderoso o suficiente para unir todo o Império Viridiano. Todo empreendimento comercial que Ni Yan tinha fazia lucro líquido. Todas as lojas e propriedades que ele comprava se tornavam imóveis privilegiados, mais cedo ou mais tarde. Até as pessoas que ele recrutou, como Blade Light, Smoke Stab, Sun e os outros eram genuínos especialistas de pico que não podiam ser comprados apenas com dinheiro. Era quase como se ele pudesse prever o futuro. A intuição de Cao Shu disse a ele que Ni Yan o perseguia desde o início, como se os dois estivessem destinados a se tornar inimigos jurados. Todas as ações tomadas por Ni Yan haviam frustrado completamente seus planos, causando-lhe repetidos contratempos. Ele havia pensado em enviar pessoas para acabar com Ni Yan várias vezes, mas nunca se atreveu a fazê-lo. Um dos motivos eram os reis celestiais. Se ele assassinasse Ni Yan, ele também teria que fazer algo sobre eles. O World Block tinha o apoio dos grupos financeiros Dragonsuar e Glory. Outro motivo era que, mesmo se ele enviasse assassinos atrás de Ni Yan, eles não teriam necessariamente sucesso. Deixando de lado que a pessoa em questão já era bastante forte, Ni Yan também tinha o especialista Bayonet ao seu lado. E Shadow Killer também recentemente. Mesmo que ele nunca tivesse aparecido, Cao Shu sabia que Shadow Killer estava protegendo Ni Yan. Esse assassino o fez sentir um profundo sentimento de medo. Se qualquer um desses assassinos de classe mundial viesse atrás de sua vida, eles provavelmente teriam sucesso. Se os dois trabalhassem juntos, seu destino estaria selado. Se ele falhasse em assassinar Ni Yan, as consequências seriam inimagináveis. Com tantas variáveis a considerar, mesmo que Ni Yan tenha sido um espinho constante ao seu lado, Cao Shu nunca se atreveu a agir. Pelo que ele sabia, Soaring Angel já tentou enviar pessoas para assassinar Ni Yan. No entanto, eles foram derrotados por Bayonet e Shadow Killer, incluindo o assassino número 2 do mundo Blood Moon. Parecia que todos haviam subestimado a força de Bayonet. Como até Blood Moon falhou, não havia sentido em enviar mais alguém. Quanto ao World Block, quando era apenas iniciantes, Cao Shu podia cortá-los pela raiz. No entanto, eles já se tornaram muito poderosos. Também não eram uma empresa de capital aberto, com a família Ni controlando 100% do patrimônio. A menos que surjam alguns problemas em seus negócios, seria extremamente difícil encontrar uma oportunidade de agir contra eles. Eles estavam intimamente ligados aos grupos financeiros Dragonsuar e Glory, e ao mesmo tempo, fizeram parceria com várias dezenas de outras empresas. Por causa de sua conexão com Mo Yuntian, muitos nomes estabelecidos há muito tempo não se atreviam a desprezá-los. Além disso, com a rapidez com que eles cresciam no setor de realidade virtual, era impossível a ocorrência de problemas. A quantidade de capital que eles controlavam era astronômica. Cao Shu havia descoberto recentemente algo que fez seu coração tremer. O World Block já havia adquirido 7% das ações do grupo financeiro Century. Esse pedaço de informação era muito mais assustador do que qualquer outra coisa. Ele não teve uma boa noite de descanso desde que soube exatamente o que eles estavam planejando fazer. Cao Shu sentiu um profundo desamparo contra Ni Yan e o World Block. Quando mais ele percebia que eles eram seus inimigos destinados,
Mas ele não poupava custos para derrotá-los completamente para que nunca mais pudessem se levantar novamente. No entanto, a realidade costumava ser decepcionante. Qualquer vantagem ou influência que o grupo financeiro Century teve no passado, foi neutralizado por Ni Yan. Ele realmente sentiu como se estivesse lentamente deslizando cada vez mais fundo em um abismo. Como resultado, ele ficou cada vez mais desesperado com suas ações. Quanto à guerra em questão, graças às suas preparações meticulosas, ele se sentiu confiante de que eles tinham pelo menos 50% de chance de vitória. Ele queria ver quem venceria no final. Lançando um último olhar para as filmagens do exército de 2 milhões das Kickers United, ele se virou.